Olá pessoal, nossa aula hoje é sobre função quadrática, certo? Já trouxe essa imagem para vocês verem como ela fica no gráfico. Toda função quadrática vai ser uma parábola, certo? Vamos seguir aqui para a definição. Então, uma função f de R em R chama-se função quadrática quando existem números reais a, b e c, tal que f de x igual a x quadrado mais bx mais c e a diferente de zero. Isso aqui já é comum de vocês verem, né? Se é uma função quadrática, ou seja, uma função polinomial do segundo grau, que também pode ser chamada dessa forma, tem que ter o termo x quadrado, certo? Porque se não tivesse termo aqui, seria só uma função de primeiro grau, uma função afim. Então, o A não pode ser zero, B pode ser zero, C pode ser zero, mas o A não. Então, aqui é a forma geral e alguns exemplos. Então, esses exemplos aqui, só para a gente destacar os coeficientes. Então, nesse primeiro exemplo, qual é o coeficiente A? É só olhar o valor que está acompanhando o x quadrado. Então, menos 2. Qual é o coeficiente B? O valor que está acompanhando o x. Não tem nenhum número aqui, professora, mas vocês já sabem que isso aqui está representando um x, uma unidade. Então, o B é 1. E o coeficiente C é o termo independente, que nesse exemplo é 5. Aí, quando a gente vem para aqui para o segundo, o A é 1, né? Que a gente tem uma unidade aqui de x quadrado. B, menos 3. E C, qual é o C? 0, não tem um termo independente aqui. Então, quando não tem, é 0. E agora aqui, esse terceiro exemplo, vamos identificar da mesma forma os coeficientes. Nesse caso aqui, ó, a gente tem menos x quadrado, então o coeficiente A vai ser menos 1. E B, cadê o B? Não tem um termo x. Então, o B é 0, certo? Se não aparece esse termo, de forma alguma, então quer dizer que o B é 0. E C, aqui vai ser esse número aqui, menos 7, que é o termo independente. Vamos seguir. Então, agora, vamos falar do gráfico de uma função quadrática, certo? Fazendo essa tabelinha aqui, a gente consegue identificar vários pontos pertencentes a essa função. Eu peguei esse aqui, que é a função quadrática mais simples, né? Que é só o x quadrado, b e c são 0. Então, é bem facinho de vocês entenderem essa parte aqui, certo? Por que eu escolhi essa? Porque a gente só vai substituindo valores para x. Eu escolhi esses números. Vocês poderiam pegar outros valores e fazer da mesma forma, certo? Só que eu escolhi propositalmente, né? Valores negativos, 0 e alguns valores positivos. Para a gente conseguir ver bem bonitinho, colocando os pontos e ver a parábola se formando, certo? Então, f de x, quando o x for 3, vai ser f de menos 3. Então, f de x é x quadrado, então vai ficar menos 3 ao quadrado. Menos 3 ao quadrado é 9. Então, o ponto que eu encontrei foi o quê? X vai ser menos 3 e y 9. Certo? Da mesma forma, a gente vai fazer aqui. Vocês já sabem essa parte, né? Eu vou pular, certo? Não vou ficar botando f de menos 2, f de menos 1. Vou colocar só aqui menos 2 ao quadrado, porque é 4. Então, vai ficar... Chega. Vai ficar o x é menos 2 e o y 4, certo? E assim por diante. Isso aqui é o valor do x e quando a gente aplica na função, encontra o valor do y.
Então, temos um par ordenado, certo? Eu já trouxe tudo feito aqui, então fica bem mais fácil de vocês verificarem aqui, para a gente não perder tempo fazendo esses cálculos, certo? Então, isso vai substituindo valor por valor, encontra o valor do y. Então, quando a gente tem isso, é só marcar os pontos, certo? Esses pontos vermelhos aqui já são esses pontos encontrados através desses cálculos, ó. Quando o x for menos 3, o y vai ser 9. Quando o x for menos 2, o y vai ser 4. Quando o x for 0, o y também vai ser 0. E assim por diante, certo? Todos esses pontos foram encontrados dessa forma. Então, tendo os pontos, é só ligar esses pontos e a gente forma uma parábola bem bonitinha, ó. Tá vendo? Nesse caso aqui, desse exemplo, o eixo de simetria dessa parábola é o próprio eixo y. Mas não necessariamente isso ocorre, certo? É porque eu peguei esse exemplo aqui bem simples, x², e o vértice está localizado no 0, 0. Mas isso não é uma regra. Sempre vai ter um eixo de simetria, mas não necessariamente vai ser o próprio eixo y. Vai depender de onde o vértice vai ficar localizado, mas sempre vai ser paralelo ao eixo y. Para a gente ver um pouco como se comporta esse gráfico aqui de acordo com os coeficientes, eu vou abrir uma janela aqui do GeoGebra, certo? E vocês vão ver bem interessante o movimento do gráfico. Então, aqui estamos, ó. Primeiramente, vamos falar aqui do coeficiente A. Para a gente destacar que quando o A é positivo, certo? Lembrando que isso aqui são os coeficientes da função. Esse aqui é uma função que está representando valores, certo? Ó, nesse caso, vai ser o quê? Seria x² menos 2x menos 1, certo? Então, cada vez que eu mexer aqui, vai estar formando uma nova função. Então, esse exemplo primeiro aqui, eu quero destacar o A. Quando o A é positivo, a concavidade vai estar virada para cima, certo? Ó, não importa o valor de A concavidade vai estar virada para cima. Quando eu boto negativo, ela vai ficar virada para baixo, certo? Então, para valores positivos de A, concavidade para cima. Para valores negativos, concavidade virada para baixo. Outra coisa que podemos observar aqui no A, ó, olhem quando eu passo aqui no 0, tá vendo? Não pode, se o A for 0, não é uma função quadrática, não é uma função de segundo grau. É uma reta, então, certo? Sim. Vamos voltar aqui o foco. Quanto maior o valor absoluto do A, ó, mais estreita é essa concavidade, certo? Quanto menor o valor absoluto, mais larga é a concavidade, certo? Por que eu falo valor absoluto? Porque quando eu coloco aqui, ó, menos 1, a concavidade, ela é da mesma largura do 1. E quando vai menos 2, ela vai estreitando da mesma forma de quando eu aumento o valor positivo, certo? Então, é em módulo esse valor. Quanto maior o seu valor em módulo, ela é mais estreita. Quando eu estava movimentando aqui o A, essa retinha aqui tracejada vermelha não estava se movendo, certo? Mas ela é o eixo de simetria, ok? Então, eu estou mexendo aqui, ela não está se mexendo porque eu fixei nesse exemplo. Aqui, ó, o eixo de simetria, tá vendo? Naquele exemplo do x², o eixo de simetria era o próprio y. Aqui já não é mais, certo? Então, não necessariamente vai ser sobre o eixo aqui, o vértice. Onde o vértice tiver, você tem que observar aqui o eixo de simetria. Vamos olhar agora para o coeficiente B.
No coeficiente B também podemos observar alguma coisa, certo? Não é tão importante quanto essa questão que o A já determina se é para cima ou para baixo a concavidade, mas pode ser observado, pode servir para uma análise de gráfico, pode cair uma questão, talvez até no Enem, às vezes que pede para identificar o gráfico, e talvez seja um ponto-chave, certo? Essa questão do coeficiente B. O que é? Quando o coeficiente B é negativo, o ponto que está encontrando aqui no eixo Y, certo? Se encontra no ramo decrescente, ou seja, da esquerda para a direita, olhando para o gráfico aqui da parábola, ele está vindo aqui decrescendo, né? Antes de encontrar o eixo Y. Então, isso ocorre sempre que o B for negativo, não importa se a concavidade for para cima ou para baixo. Ó, vou mudar aqui. Tá vendo? Antes de encontrar o eixo Y, está um ramo decrescente. Aí, quando o B é positivo, é o contrário. Antes de encontrar o eixo Y, está crescendo, certo? Do mesmo modo, se a concavidade for para cima. Ó, antes de encontrar o eixo Y aqui, ela já estava crescendo. É só isso mesmo sobre o B. Deixa eu voltar aqui à posição original que estava. Era isso? Era isso. E vamos falar agora do C. É o mais simples e talvez um que seja muito importante, certo? Porque dá uma chave para várias questões. O C sempre vai ser o ponto que encontra o eixo Y, certo? O valor que encontra no eixo Y aqui, quando o X é 0, vai ser o valor do Y, certo? Ó, aqui agora tá tocando no -1. Não sei se dá para vocês verem, mas tá tocando no -1, certo? Ó, porque o C é -1. Então, sempre o valor do C vai ser o próprio valor que toca o eixo Y. Ó. Se eu mudar aqui o C, muda o ponto que está tocando no eixo Y, tá vendo? Então, movimentando a parábola aqui através do ponto C. Tá tocando no -3. E assim por diante. Agora, fui lá para baixo. Agora, eu vou voltar aqui, ó. 0. Então, vai tocar o eixo Y no ponto 0. C igual a 1. Tá tocando o eixo no ponto 1. E assim por diante. Certo? Vamos falar agora dos zeros de uma função quadrática, certo? Ó, zero de uma função f são os valores de x para os quais f de x é igual a 0. Graficamente, os zeros correspondem às abscissas dos pontos em que a parábola intersecta o eixo x. Então, os pontos em que toca o eixo x vai ser o zero da função. Para determinar o zero de uma função quadrática, f de x igual a x quadrado no bx mais c, fazemos f de x igual a 0, né? Por quê? Porque é o ponto que toca o eixo x, então o y tem que ser 0. E resolvemos a equação do segundo grau. Então, ou seja, a gente pega toda a função, iguala a 0, encontra as raízes dessa equação, que vai ser os pontos que tocam o eixo x, ou seja, o zero da função. E para fazer isso, né, para resolver a equação do segundo grau, vocês, eu acho que já estão besta de saber que essa formulazinha aqui, que é conhecida como Bhaskara, é que a gente usa para resolver a equação do segundo grau. Então, se vocês não lembram, é bom dar uma reforçada, resolver umas questões de Bhaskara, que usa muito em função do segundo grau. E também aqui a fórmula para encontrar o ponto que é o vértice da parábola, certo? Então, o x do vértice vai ser dado por esse aqui e o y do vértice por isso aqui, certo? O delta aqui é o mesmo que esse. Essas fórmulas aqui é decorrente dessa. E lembrando que esses valores aqui, né, são os coeficientes aqui da equação.
B, o coeficiente do x, A, o coeficiente do x quadrado e C, o coeficiente independente. Então, por isso que é importante a gente identificar os coeficientes, que sempre vamos usar nas resoluções. Então, agora a gente vai voltar aqui para o GeoGebra, só que agora a gente não vai mais analisar só os coeficientes, nós vamos analisar o delta, certo? Para vocês verificarem, certo, o valor de delta, que o próprio programa já vai calcular de acordo com os coeficientes, e vocês vão ver algumas especificações dele. Pronto, então aqui já tem essa tabelinha. Esse S1 e S2 está representando esses pontos aqui que está tocando o eixo X, certo? Que são os zeros da função. Só que os zeros da função vocês só precisam saber o valor aqui da abscissa. Então, o primeiro exemplo já está montado aqui, né? Só quero que vocês olhem para cá, o delta, ó. Ele está positivo, certo? E quando o delta está positivo, não é só nesse exemplo que vai ocorrer isso. Que vai tocar nesses dois pontinhos, ó. Claro que vai mudar os pontos, né? Não vai ser sempre o mesmo, de acordo com a função. Mas sempre que o delta for positivo, a parábola vai tocar o eixo X em dois pontos. Ou seja, tem duas soluções reais a equação, certo? Aí, outro exemplo aqui, vamos modificar aqui para a gente ver. Eu vou colocar aqui A igual a menos 1, B, vou deixar menos 2 e pronto, aqui já tá, né? Já temos um delta igual a zero. Quando o delta for igual a zero, vai ocorrer isso, ó. A parábola vai tocar o eixo X apenas em um ponto, que é o próprio vértice. Então, o que isso quer dizer? Se está tocando só em um ponto, só tem uma solução, certo? Não vai ter dois pontos diferentes, vai ter um único ponto, ou seja, uma única solução para a equação do segundo grau. Não importa aqui se a concavidade for para baixo ou para cima, ou se eu mudar aqui o A. Espera aí. Eu mudando o A para 1, eu vou ter que mudar também o C para 1. Para permanecer aqui o delta igual a zero, certo? Então, não importa se a concavidade vai ser para baixo ou para cima, ó. Essa aqui é uma concavidade para cima, outra função diferente, mas que o delta também deu zero, certo? Então, só vai ter uma solução, sempre que o delta for zero. Então, já sabemos que quando o delta é positivo, duas soluções. Quando o delta é zero, uma solução. Qual a outra possibilidade? A outra possibilidade é que o delta dê negativo. Então, vamos montar um aqui que dê negativo. Deixa eu ver aqui, menos 2. Pronto. Ó, delta negativo. O delta dá menos 3. Aí, o que ocorreu, ó. Olha o que ocorreu aqui com os zeros da função. Não tem. Por quê? A parábola está acima do eixo, ó. Não está tocando o eixo X em nenhum ponto. Então, não tem solução real, uma equação em que o delta for negativo, certo? Isso porque a gente tem que calcular a raiz do delta, né? Para encontrar lá as nossas raízes, né? Os zeros da função. Então, não existe raiz real de número negativo. E graficamente, olhando para aqui, é quando não toca o eixo X em nenhum ponto. Então, voltamos para cá. Vamos resolver um exemplozinho agora, né? Determine, deixa eu pegar aqui. Determine os pontos de intersecção da parábola da função f de x igual a 2x² menos 3x mais 1 com o eixo das abscissas. Então, o que está pedindo aqui? Ponto de intersecção
da parábola com o eixo das abscissas. O eixo das abscissas é o eixo x, certo? Então, nada mais é aqui do que estar pedindo os zeros da função, que também é a mesma coisa de pedir a raiz da equação, certo? Porque a gente já sabe, a gente já viu que é só a gente resolver essa equação aqui igualando a zero. Então, 2x² menos 3x mais 1 é igual a zero. E a gente vai ter que resolver o delta, que é b² menos 4ac. E posteriormente a gente vai resolver lá Bhaskara, que é menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Então, agora é só a gente ir substituindo isso aí, os nossos coeficientes, e encontrar os valores. Então, primeiro aqui vamos resolver o delta. b², quem é o b aqui, ó? Aqui, menos 3. Então, menos 3 ao quadrado, menos 4 vezes a, que a é 2, vezes c, que c é 1. Menos 3 ao quadrado vai dar 9. Menos 3 vezes menos 3, 9 positivo, né? Menos 4 vezes 2, menos 8, vezes 1, menos 8. Então, isso aqui é 1. Agora, aplicamos aqui e vamos encontrar os valores do x. Como o delta é positivo, né? A gente já sabe que vai ter duas raízes. A gente já pode escrever aqui separadinho, certo? x1 vai ser menos b, quem é b? Menos 3, então vai ser 3 positivo. Mais raiz de delta, que é 1, sobre 2 vezes a, que a é 2. E x2, que é a segunda raiz, vai ser menos b, vai dar a mesma coisa aqui, né? 3. Só que agora aqui a gente vai pegar o menos, que é justamente essa separação aqui que nos dá as duas raízes. Raiz de 1 e aqui a mesma coisa. Então, raiz de 1 é 1, né? Vai ficar 3 mais 1, 4. Dividido por 4 vai dar 1. E aqui 3 menos 1, raiz de 1 é 1, vai ficar 2. 2 dividido por 4 vai dar 2 quartos, que é o mesmo que 1 meio. Então, temos aqui os dois pontos que vai intersectar o eixo x. Isso aqui, lembrando que é só as abscissas, certo? Se tiver lá na questão pedindo os pontos, vocês têm que colocar assim como um par ordenado, certo? E o y vai ser 0, porque justamente é os pontos quando y é 0, né? Então, os pontos seriam esses aqui. Então, vamos fazer mais um exemplo aqui para a gente encerrar. Um móvel realiza um move obedecendo a função S2t² menos 18t mais 36, sendo S medido em metros e t em segundos. Em que instante o móvel muda de sentido? Então, vamos lá. Ele está fazendo um movimento. Ixi, que estranho essa parábola, mas dá para entender, né? Em certo ponto aqui ele está descendo, né? Porque ele está com a cavidade para cima, que o A é positivo. Aí vai chegar em um certo ponto aqui que vai passar a subir. Não é isso? Então, está perguntando justamente isso. Quando muda de sentido. Então, é esse ponto que quer saber. E esse ponto aqui é o quê? O vértice. O vértice é o x de v e o y de v. Mas não quer saber o ponto, quer saber só o instante em que muda de sentido. O instante é o valor de t. O valor de t, então, vai ser esse aqui, ó, x de v, certo? Então, basta a gente encontrar o x de v, que temos a solução da questão. Então, vamos aqui encontrar o x de v. Qual é o x de v? É menos b sobre 2a,
certo? Então, só substituir, pegar aqui na função e encontrar. X de V menos B, cadê? B é menos 18. E o A é 2. Então, menos com menos aqui vai ficar 18 positivo. E 2 vezes 2 é 4. Continuando aqui em cima. X de V. 18 dividido por 4 vai dar 4,5. Então, já é a resposta aqui, né? 4,5 segundos é a solução dessa questão. Certo? Então, não, quando for assim só para calcular, não tem muito o que fazer. É só substituir nas fórmulas, ou quando for alguma coisa, vocês têm que interpretar, né? Claro. Aqui deu pra gente ver que era só o X de V. Poderia também estar pedindo o Y de V. Aí vocês é só olhar a fórmula e fazer. Então, nossa aula acabou por aqui. Faça os exercícios e entre em contato para tirar as dúvidas, certo? Bye, bye.